Olá, seja bem-vindo a um novo vídeo aqui do canal UTermo e hoje nós vamos aprender a calcular a fugacidade de um gás puro usando correlações generalizadas. Bem, você já deve ter visto o termo correlações generalizadas amplamente no seu curso de Termodinâmica 1. Se você lembrar das funções residuais, aquelas utilizadas para determinar o comportamento não ideal da entalpia e da entropia, e também no fator de compressibilidade, em função da temperatura e da pressão reduzida, você já deve ter encontrado esse termo de correlações generalizadas. Lembre-se que o objetivo de utilizar correlações generalizadas é tentar criar uma função que seja aplicável a todas as substâncias existentes. Nesse caso, isso acontece porque nós utilizamos como referência condições específicas de cada uma das substâncias, como por exemplo, temperatura crítica, pressão crítica e o ômega, o fator acêntrico. Na aula de hoje, nós usaremos as correlações generalizadas para o cálculo da fugacidade. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de mostrar a você como que a gente chega nas correlações generalizadas para o cálculo da fugacidade. Então, a gente parte da equação que foi apresentada no vídeo passado, ou seja, a energia de Gibbs molar de uma espécie I menos a energia de Gibbs molar da referência vai ser a integral de VdP com extremos de P baixa até a pressão do sistema igual a RT ln da fugacidade dessa espécie I na fase vapor dividido por P baixa. Bem, o que nós vamos fazer agora são alguns passos matemáticos para tentar incluir uma equação virial nesta parte do cálculo. Então a gente tem, a primeira etapa é dividir essa equação de número 2 por RT. Então vejam que eu vou só utilizar os dois últimos termos, ou seja, eu tenho agora a integral de V molar dividido por RT e do lado direito, onde eu tinha o RT, ele se cancela e eu tenho apenas ln da razão entre a fugacidade e P baixa. Nesse momento, nós vamos subtrair de ambos os lados da equação 4 a integral de P baixa até P de 1 sobre PdP. Então a gente fica com este formato, tá? Por que isso? Porque a partir de agora eu vou agrupar alguns termos da seguinte maneira. Então, combinando os termos do lado esquerdo e integrando o lado direito, nós temos, veja que do lado esquerdo da equação, o termo que apareceu foi V sobre RT menos 1 sobre PdP. E aqui do lado direito, a integral que a gente tinha aqui, que é uma integral de P, ela já está com a resposta aqui, tá? Outra informação é que continua esse termo do ln de fugacidade dividido por P baixa. Bem, o que a gente pode observar aqui é que, ao fazer essa integral, eu consigo perceber que o ln de P baixa aparece duas vezes nesta equação de número 6. Então ele aparece aqui, ó, ln de P baixa. Se eu abrir essa equação, eu tenho menos ln de P baixa. E aqui eu tenho menos ln de P baixa. Então, menos com menos dá mais. Esses dois termos vão se cancelar. Então, eu poderia reescrever essa equação colocando ln de P no meu denominador, como ele aparece aqui. Mas veja que essa equação, essa parte da equação que apareceu aqui do lado direito, ela é o ln do coeficiente de fugacidade dessa espécie I na fase vapor. Ou seja, eu tenho uma integral aqui que é caracterizada pelo ln do coeficiente de fugacidade, certo? Bem, eu poderia observar também que este termo que aparece dentro da integral, ele é o fator de compressibilidade menos 1, como aparece aqui. Então, a partir de agora,
eu posso reescrever a equação de número 8 em termos de variáveis reduzidas. Então, eu poderia colocar aqui no meu limite inferior pressão reduzida, limite superior pressão reduzida também, é claro que aqui é pressão parcial e aqui é a pressão total do meu sistema, e dividindo, nesse caso aqui, em relação à temperatura, perdão, à pressão crítica, né? Observe que nós podemos empregar uma equação de estado no estilo virial nessa equação de número 9. Para mais detalhes, você pode consultar o livro do Smith, Van Ness e Abbott. Aqui eu já indico a seção e a página. Essa daqui é a 7ª edição, para você entender como a gente chegou nessa equação e como que a gente vai aplicar a equação de estado virial nessa equação de número 9. Bem, nesse caso, nós vamos aplicar a equação virial truncada no segundo termo. Ou seja, eu tenho aqui o primeiro termo da equação de virial, ok? E o segundo termo, lembrando que a equação virial, à medida que você vai ampliando termos, aparecem novas variáveis. Nesse caso, acabou de aparecer aqui o fator acêntrico. Então, esses dois termos que aparecem em destaque na sua tela são termos que vão estar conectados com valores que nós vamos determinar em gráficos. Por isso a gente vai chamar esses dois termos, respectivamente, de Ln do coeficiente de fugacidade índice 0 e Ln do coeficiente de fugacidade índice 1. Só para você ter uma ideia, essa equação fica escrita de uma forma bem simplificada desta maneira. É importante chamar a atenção nesse momento, porque alguns autores apresentam valores em relação a log. Então, sempre verifique o que o autor daquela referência bibliográfica está usando. Se ele apresentar os dados em ln, você pode usar esse formato, mas você também poderia utilizá-la no formato log, como a gente vai ver daqui a pouco no exercício. Esses dados eles estão disponíveis em forma de tabela, então se você procurar no apêndice C, tabela C7 e C8 do livro do Koretsky, você vai encontrar essa informação tabelada, e também no apêndice E, tabelas E13 a E16, no livro do Smith, Van Ness e Abbott. Tá? O livro do Koretsky ainda apresenta uma resolução gráfica, que são dois gráficos, ou seja, o primeiro gráfico representa o termo de índice 0 e o segundo gráfico o termo de índice 1. Bem, nesse momento, o que a gente vai fazer é aplicar essa equação para determinar a fugacidade e o coeficiente de fugacidade do etano a uma pressão de 50 bar e uma temperatura de 25 graus Celsius, usando as correlações generalizadas. Então, na resolução, só para deixarmos bastante claro, o nosso objetivo é calcular fugacidade e coeficiente de fugacidade. Os dados que informam a condição do etano são pressão de 50 bar e temperatura de 25 graus Celsius. Nesse caso, pessoal, eu estou usando a equação do log, uma vez que o autor forneceu gráficos em função de log, tá? Então, como vocês viram agora há pouco, a equação ela estava identificada como Ln. Nesse caso, em virtude dos gráficos serem apresentados em log, eu estou colocando a função em log também, tá? Lembrando que as correlações generalizadas dependem da temperatura reduzida e da pressão reduzida, e essas condições são ponderadas pelos valores da temperatura crítica e pela pressão crítica do etano. Então, o que eu devo fazer agora é buscar na literatura quais são esses valores. Se você for ao final de qualquer livro de termodinâmica, você vai encontrar tabelas que apresentam valores de propriedades e parâmetros de quaisquer substâncias puras. Nesse caso, eu busquei uma tabela para compostos orgânicos e encontrei aqui o etano. Perceba também que eu consigo determinar a temperatura crítica dele, a pressão crítica e o ômega, o fator acêntrico. Então, uma vez registrado
registrados esses valores, nós podemos determinar agora quais são temperatura reduzida e pressão reduzida. Nesse caso, lembre-se que a temperatura do sistema é 25 graus Celsius, ou seja, 298 Kelvin. Se nós fizermos essa conta, nós temos 0,98 e a pressão reduzida, 50 bar, que é a condição em que o etano está, dividido pela pressão crítica dele, 48,74. Então o valor aqui, 1,03. Nesse momento, o que nós vamos fazer é identificar no gráfico cada uma dessas variáveis. Então, o log do coeficiente de fugacidade índice 0 e o log do coeficiente de fugacidade índice 1. Perceba que na sua tela agora, nós temos o gráfico ampliado do log do coeficiente de fugacidade índice 0. Tá? Ele é referenciado em função de pressão reduzida. Então, perceba inicialmente que nós temos várias linhas, e essas linhas representam valores de temperatura reduzida. Então, a temperatura reduzida de 0,5, 0,6, 0,7 e assim por diante. No eixo X, onde a gente tem a pressão reduzida, perceba que a escala utilizada também é escala logarítmica. Então, os valores que nós temos aqui para cada linha de referência são 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10, tá? Essa daqui é a primeira dúvida que muitos alunos têm ao ler um gráfico de escala log, tá? Então, se nós estamos buscando pelo valor de 1,03, ele aproximadamente está aqui, muito próximo de 1, certo? Outra informação importante é que agora nós precisamos identificar onde está o valor de TR 0,98. Bem, perceba aqui que as linhas que mais se aproximam de 0,8 são essas. Aqui eu tenho a de 0,9 e aqui eu tenho a de 1. Então, nesse momento, a minha dica para você é que você pode fazer linhas auxiliares que tenham um comportamento parecido com o que você encontra na região da onde você gostaria de encontrar esse valor. Então, olha só, se eu tenho essas curvas de 0,9 e de 1, eu poderia muito bem colocar aqui uma linha mediana, que seria o valor de 0,95. E o valor de 0,98 estaria um pouquinho para cima. Então, aonde eu tenho essa interseção entre o valor do TR e PR, eu tenho aqui o valor do log do coeficiente de fugacidade índice 0. Cuidado também para fazer a leitura correta desse valor no eixo Y. Nesse caso, eu colocaria que o valor é menos 0,22. Perceba que nós estamos abaixo de zero, então o valor é negativo. Tá? Então, esse é o primeiro termo. O segundo termo, nós temos que ler em um outro gráfico. Então, é por isso que ele já aparece na sua tela nesse momento, e nós vamos fazer a busca pelo valor do PR e TR de maneira semelhante. Então, nesse caso, perceba de novo que as linhas representam TR, então vamos começar aqui pelo PR. Tá? O valor de 1,03 está muito próximo de 1, identificado aí pela linha vermelha. E agora o valor de TR também está aqui entre 0,9 e 1. Você pode, como eu disse anteriormente, fazer linhas auxiliares que tenham a mesma tendência que essas linhas do gráfico. Então, eu coloquei aqui aproximadamente o valor intermediário de 0,95 e um valor um pouquinho para cima de 0,98. Tá? A interseção que a gente encontra aqui é de, cuidado também na leitura desse valor, 0,07 negativo. Tá? Então, uma vez que a gente já aprendeu a ler esses dois valores nos gráficos, e já temos esses dois valores, basta retornar à equação e fazer a conta. Então,
substituindo os valores obtidos nos gráficos, nós temos o log índice 0 menos 0,22, o fator acêntrico 0,099 e o log no índice 1 menos 0,07. Fazendo a conta, a gente tem menos 0,22693. Fazendo a função inversa do logaritmo, ou seja, 10 elevado a esse número, nós temos o coeficiente de fugacidade do etano na condição de 50 bar e 25 graus Celsius igual a 0,593. Nesse momento, você pode perceber que esse valor ele difere de 1, ou seja, o etano, nessas condições de TIP, não tem comportamento semelhante ao do gás ideal. O que isso quer informar para a gente? Que nessas condições as interações são significantes na descrição do etano como substância nesse valor de TIP. Ou seja, existem forças de atração e repulsão que fazem com que esse valor do coeficiente de fugacidade seja um valor muito diferente de 1, nesse caso 0,5. A gente também pode calcular a fugacidade, lembrando que o coeficiente de fugacidade é a fugacidade pela pressão do sistema. Então, nesse caso, rearranjando a equação, fugacidade é a pressão vezes o coeficiente de fugacidade, nesse caso, 50 bar vezes 0,593, nós temos aí um valor de 29,65 bar. Importante observar aqui é que, nesse momento, se você comparar a pressão do sistema e a fugacidade do etano, você vai ver que a fugacidade tem um valor menor do que a pressão do sistema. Ou seja, nesse momento, é como se o etano estivesse tentando empurrar as paredes do recipiente onde ele está contido com uma força menor. Ou seja, é como se ele só contribuísse para a pressão do sistema com 29,65 bar. Só que aí você deve pensar, mas por que será que ele não está contribuindo com uma pressão igual à pressão do sistema? Bem, nesse caso, porque as interações são significativas nesse momento. E aí você pode pensar, mas o que será que freia o etano de não contribuir assim tão fortemente na pressão? Nesse caso, seriam as forças de atração que dominam as interações entre as moléculas de etano. E é por isso que, nesse momento, o coeficiente de fugacidade diverge consideravelmente de 1, porque as forças de atração dominam o sistema. Bem, eu espero que você tenha aproveitado o exercício de hoje e entendido como utilizar as correlações generalizadas para fazer a determinação da fugacidade e do coeficiente de fugacidade de qualquer substância pura. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, que a gente agradece. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.